E aí, crime lovers, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo hoje de resenha. Antes de começar nosso vídeo, já deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos e vamos lá. Antes de começar o vídeo, gente, já vou falar pra vocês que eu achei que eu ia odiar, mas o livro é muito legal, é muito bom. Vocês sabem que eu sou muito fã de livros de crime e assim, dá pra perceber, né? Eu sou meio fã de livros de crime, assim. Enfim, o livro de hoje é A Garota do Lago, Charlie Donley é o escritor, tá? Da editora Faro Editorial, tá bom? Antes de começar, deixa eu dar uma adendo aqui pra vocês. Esse livro, na verdade, a maioria dos meus livros aqui, não foi eu que comprei. Eu ganhei eles da minha irmã, que era um dela. E esse aqui é um dos livros. Mas assim, eu li esse livro antes dele ser meu, vamos dizer. Gente, a história é super bem construída, achei super legal. E ela comprou na promoção da Amazon, tá? Ela pagou R$10. Ai, que delícia. Mas é isso, ó. Ele é assim. Atrás aqui tem um resuminho sobre a história. Que título. E vem um normalzinho. Ela comprou e não leu. Aí ela perguntou se eu queria ler. Eu falei que sim, mas eu tinha odiado a capa, tá? Achei ela muito feia, realmente. Achei bem paia. Vamos falar um pouquinho sobre o autor, né? O nome do autor, Charlie Donley. Eu vou deixar a fotinha dele aqui pra vocês. Charlie Donley, ele é oftalmologista e escritor, gente. Então, assim, quando eu fui fazer minha pesquisa, eu descobri que ele trabalha 3 dias por semana como oftalmologista e os outros 4 dias ele dedica todos à escrita, gente. Ele tem 7 livros publicados aqui no Brasil e tem livros publicados em mais de 20 países, gente. Ele nasceu em Chicago, tá? Ele é casado, tem filhos. E uma coisa que eu achei muito interessante quando eu tava fazendo a minha pesquisa sobre ele e sobre o livro, a inspiração foi no Canadá, quando ele fez uma viagem pra lá. Eu achei super massa, porque ele pegou lá a natureza, né, gente? Vamos falar que as florestas de lá são maravilhosas. E as florestas, os bosques, foi o que inspirou a cidade que aconteceu o crime aqui no caso. Então, assim, quando vai descrevendo, você já vê que é muito bonito. Na sua imaginação vai ser maravilhoso, porque na minha foi incrível. Ele tem aqui no Brasil esses 7 livros publicados, como eu falei pra vocês. Os livros são A Garota do Lago, né? Deixada para Trás, Não Confia em Ninguém, Uma Mulher na Escuridão, Nunca Saia Sozinho, Procure nas Cinzas e Antes de Partir. Então, assim, pelo título, a gente já pode constatar que a maioria dos livros, eles são... A maioria, se não todos, são, assim, nesse contexto mais criminal, investigativo. Outra curiosidade que eu achei muito legal. Eu fui ver, né? Lá em Portugal, esse livro também é publicado, gente. Eu rachei de rir quando eu descobri que o nome desse livro em Portugal é A Rapariga do Lago. Ai, gente. Muito bom o nome, maravilhoso. Então, vamos fazer uma contextualização aqui da história do livro pra vocês. Ele conta a história de uma repórter investigativa, Kelsey Castle. Não sei se eu falei certo, porque meu inglês é horrível. Mas ela trabalhava para uma revista de investigação e tal. Ela fazia investigação de crimes sem solução, investigava algumas coisas, tipo, que foram escondidas do público. Enfim, ela ia lá investigar essas situações, não só crimes. E conta a história dela, que é uma repórter investigativa, que ela, no livro, no começo ele não conta o que foi que aconteceu, mas aparece que ela voltou de uma licença que ela teve lá, um tempo de licença que a gente não sabe até então o porquê. Ela recebe esse trabalho de ir pra essa cidadezinha lá, que é Sand Lake, para investigar a morte de Becca. E daí ela fala que ela não quer ir, porque é uma coisa, tipo, nada a ver, né? Só que aí, o patrão dela fala assim, que é pra ela ir, porque esse caso, ele foi abafado. O pai dessa menina era um advogado muito importante. E a morte dela foi abafada, assim. Como ele era muito importante, acharam isso esquisito, porque, mano, o cara, ele tinha um status muito alto, né? Então, é óbvio que todo mundo ia ficar sabendo da morte da menina. E, de repente, foi um negócio que, assim, eles guardaram lá e a mídia não falava nem nada. Ele mandou e ela tinha 2 meses pra investigar esse crime, né?
E ela chega lá, e ela começa a investigar, só que ela não acha nada. E assim, o que eu achei muito legal no livro, ele é um capítulo contando a história da Kelsey, que é a investigadora lá, a repórter, e o outro capítulo conta a história da Becca. Então ele vai indo e voltando no tempo. Aí ele conta a história de como que foi a vida da Becca, assim, tipo, nos últimos anos da faculdade até acontecer de fato o crime, até ela morrer, né? E vai contando de pouquinho, assim. Então você vai lendo, assim, aí você termina de ler, por exemplo, o capítulo da Becca lá. E ele parou numa parte, assim, cara, que você fica em choque. Então você precisa ler o outro da Kelsey pra continuar o da Becca pra você saber o que aconteceu. Bati aqui. Que beleza. Ela começa a investigar 2 semanas após a morte, né, do crime da Becca. E eu acho muito legal, assim, porque vai ter vários momentos do livro que ela é muito subjugada, vamos dizer. Primeiro porque ela é mulher, né? Segundo porque, ao mesmo tempo que ela tá tentando descobrir a história e, tipo, desvendar quem assassinou ela, o porquê que isso aconteceu, ela tá também desvendando um mistério interior. Tem um pouquinho de romance ali também, né? Porque não gosto muito de romance, mas eu achei que foi fofo esse romance aqui no meio, porque deu uma quebrada. Afinal de contas, só crime também, às vezes, dá uma enjoada. O que eu achei muito legal é que, por exemplo, o primeiro capítulo também, uma coisa que eu esqueci de falar, ele já começa, o capítulo 1 contando a visão da Becca da morte dela, né? Tipo assim, contando os últimos minutos dela. Aí no capítulo 2 já é a investigadora lá. No capítulo 3 ele volta no passado, tipo, muito, muito antes. E daí já começa. E ele tá sempre retratando a Becca com esse grupo de amigos dela. Que é a Gayle, acho que é assim que fala, que é a amiga dela. O Brad e o Jack, que são os amigos dela, tá? Ela tem um romance com um desses meninos, tá? E daí conta também a história do romance dos dois, que era escondido dos amigos, enfim. E daí é um detalhe muito importante, porque esses amigos estão sempre juntos, tá? E essa cidade lá, a Becca não morava lá. Mas os pais dela, como tinham muito dinheiro, eles tinham uma casa na beira do lago. Por isso a garota do lago, que ela morreu lá, né? E eles tinham uma casa lá na beira do lago que a Becca ia quando ela queria ficar sozinha, enfim. E daí, por isso o crime aconteceu lá. É importante ressaltar isso. Vamos às minhas observações do livro. Primeiramente, esse livro aqui, eu acho que eu li ele, que eu peguei assim pra ler, pode colocar aí 1 semana que eu li ele. Esse livro aqui, ele é interessante você ler com mais calma, porque como ele vai indo e voltando no tempo, às vezes você acaba se perdendo. E, tipo, até se decorar o nome dos personagens, porque pra você saber que você não tá com a repórter, e sim que você não tá com a Kelsey, né? E sim que você tá lá na história da Becca e é os amigos dela. Ou você saber que você tá na história da Kelsey e que ela tá investigando, às vezes dá uma confusão. Por isso é bom ler devagar, tá? Eu adoro quando a leitura é, tipo assim, corrida, mas é uma leitura... É prazeroso de ler, porque tem umas leituras que são muito cansativas. Eu achei que a forma como foi escrita, assim, foi bem prazerosa pra ler, de verdade. Uma coisa que eu achei muito interessante. Primeiro, como eu sou muito fã de crimes, crimes não, das histórias criminais, gente, porque de crime é meio pesado, né? Essa frase ficou meio pesada. Enfim, eu sou muito fã de livros criminais, histórias de crimes, porque eu gosto de analisar, mesmo que seja, tipo, isso aqui é uma ficção, né? No caso, não aconteceu de verdade. Mas, mesmo que seja ficção, eu gosto de analisar o psicológico dos personagens, tipo, se a pessoa morreu, aqui retrata como ela foi encontrada. E assim, é triste. Mas enfim, o final com certeza me surpreendeu. Vamos falar aqui do final. Gente, eu não esperava que fosse ser a pessoa que matou a Becca, sabe? Não esperava que fosse aquela pessoa que ia matar ela. Mas eu fiquei assim, cara... E a pessoa tinha realmente um motivo pra matar ela, então... Mas assim, você analisa que o psicológico desse personagem não é muito bom. Aí, ele, no final, quando você descobre que foi ele que matou a Becca, além de você saber que, tipo, poxa, é verdade, faz sentido
porque ele já não batia muito bem da cabeça, ele tem os seus motivos pra ter matado ela, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido o conteúdo, que esse vídeo tenha agregado alguma coisa pra você que queria saber mais um pouquinho sobre o livro. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!